Pessoal, tudo bem? Bom, antes de iniciar o vídeo, eu precisava de um favor seu. Na verdade, uma opinião. Eu queria que você comentasse aqui embaixo qual o próximo vídeo você gostaria de ver, ou algum personagem que você gosta muito e quer que eu estude filosofia sobre ele. Os vídeos com mais visualização aqui do canal são os de Haikyuu, e esse não é meu propósito. Eu não quero ficar focado em um anime só. Eu quero falar sobre vários e sobre vários termos filosóficos aqui no nosso canal. Então, se puder comentar aí embaixo alguma sugestão de vídeos, conteúdo ou algum personagem, eu vou ser muito grato por isso. Agora sim. Capítulo 1. O fardo do pai e o início da solidão. Toda dor começa com uma história que não escolhemos, e a de Kakashi começou antes mesmo dele entender o que era viver. Quando a gente é criança, acredita que o mundo é justo, acredita que os bons vencem, que quem faz o certo é recompensado. E por um tempo, Kakashi também acreditou nisso, porque seu pai, Sakumo Hatake, o canino branco de Konoha, era exatamente esse tipo de homem. Um ninja de princípios, admirado, temido, respeitado. O tipo de pai que faz o filho acreditar que ser bom vale a pena. Mas a bondade, em mundos como é o de Naruto, é uma sentença. Durante uma missão, Sakumo escolheu salvar os companheiros em vez de cumprir as ordens da aldeia. Fez o que qualquer ser humano decente faria, e foi punido por isso. Chamado de traidor, apontado nas ruas, esquecido pela mesma vila que antes o aplaudia. O menino Kakashi viu o pai definhar sob o peso da vergonha. Viu o homem que representava o ideal de honra perder o brilho dos olhos. E, um dia, simplesmente não o viu mais. A morte de Sakumo não matou apenas um pai, matou a fé do filho. Naquele instante, Kakashi aprendeu uma lição brutal. Que o mundo não premia quem tem coração. Que sentir é perigoso e que o certo às vezes destrói mais do que protege. E foi assim que nasceu o ninja perfeito. Frio, racional, obediente. Um garoto que seguia as regras com fervor religioso de quem tem medo de sentir outra vez. A vila olhava para ele e via um prodígio, mas ninguém viu o menino que chorava sem lágrimas. Porque o luto de Kakashi não foi um grito, foi um silêncio que durou anos. E o estoicismo, essa filosofia que mais tarde se encaixaria tão bem à sua trajetória, começa justamente aí, no exato ponto onde o sofrimento te ensina que o controle é uma ilusão. Você não controla o amor, nem a perda, nem o que o mundo vai fazer com seu esforço, mas pode controlar o que você faz com isso. E Kakashi, mesmo sem saber, começou a construir essa serenidade, não por sabedoria, mas por sobrevivência. A dor o ensinou a não depender de ninguém, mas também o condenou a nunca mais se abrir por completo. A alma dele virou um campo de guerra onde o afeto era inimigo e a disciplina o escudo. E talvez você também já tenha feito isso. Erguer muralhas, se tornar eficiente, racionalizar a perda e dizer, tá, tudo bem, enquanto sangra por dentro. Não porque é fraco, mas porque é o único jeito de continuar. O jovem Kakashi acreditava que não sentir era a cura, mas como todo estoico e inacabado, ele ainda confundia paz com ausência de emoção. O tempo mostraria que o verdadeiro equilíbrio não está em fugir do sofrimento, mas é aprender a caminhar com ele. Capítulo 2. O dia em que as regras quebraram. Toda vida tem um instante em que o que você acredita desaba. Um segundo em que o mundo mostra que o certo e o errado não são tão claros quanto pareciam. Para Kakashi, esse instante veio com o nome de Obito Uchiha. Obito era o oposto dele. Enquanto Kakashi era regra, Obito era caos. Enquanto um via lógica, o outro via emoção. E de algum modo, os dois se completavam. Como se um tivesse vindo ao mundo para ensinar o que a vida sozinha não conseguiu. Naquela missão fatídica, os três, Kakashi, Rin e Obito, partiram sem saber que estavam indo para o fim de tudo o que conheciam. A guerra cercava cada passo. A infância já tinha acabado, mesmo que eles ainda tivessem achado que não. Rin é capturada. Kakashi, recém-promovida a Jonin, sente o peso da responsabilidade. Ele se lembra do pai, lembra da humilhação e lembra da palavra fracasso, sussurrado pela vila que o destruiu. O homem que ele mais amava foi destruído por isso. Então, ele decide: não vou cometer o mesmo erro. Eu vou cumprir a missão. Mesmo que precise deixar uma amiga para trás. Mesmo que precise enterrar o coração junto. Mas Obito o confronta. Olha nos olhos dele e diz algo que muda tudo. Aqueles que quebraram as regras são lixo, mas os que abandonam os amigos são piores do que lixo. Essa frase atravessa Kakashi como uma lâmina, porque ela não só questiona sua decisão, ela desmonta todo um sistema de crenças que ele construiu para sobreviver à morte do pai. Obito não estava apenas defendendo Rin, ele estava defendendo o próprio ato de sentir. E pela primeira vez, Kakashi percebe que seguir as regras não é o mesmo que fazer o certo, que obedecer não é o mesmo que ser justo. Eles salvam Rin, mas o preço é impagável. Obito morre, esmagado sob as pedras. E naquele momento, Kakashi entende o que é a culpa.
Não a que vem de errar, mas a que vem de finalmente entender. A frieza dele não o protegeu, as regras não o salvaram. A lógica, tão perfeita em teoria, falhou diante da humanidade. Kakashi leva consigo o Sharingan do Obito, mas o que ele carrega de verdade é o olhar de alguém que finalmente viu demais. Um olho que não pode fechar nem esquecer. O estoicismo nasce desse tipo de trauma. Ele não é uma filosofia para quem tem uma vida calma, é para quem viu o pior e ainda quer encontrar serenidade dentro disso. Kakashi aprende que a vida é um campo minado de pedras, e que a dor não é punição, é a prova de que você ainda se importa. Quantas vezes você já seguiu as regras só para perceber que no fim perdeu algo mais importante? Quantas vezes você foi forte, quando na verdade só estava com medo de sentir? A filosofia do Kakashi a partir daí não deixa de ser sobre eficiência, começa a ser sobre significado, e é por isso que, mesmo devastado, ele volta à aldeia, mais calado, mais maduro e mais humano. O mundo tinha tirado tudo dele, mas o eco daquela frase, os que abandonam os amigos são piores que lixo, continuaria ressoando em sua alma, lembrando-o de que a bondade pode ser uma ferida, mas também é o que nos mantém vivos. Kakashi nunca mais seria o mesmo, e talvez esse seja o verdadeiro início da sua redenção, o momento em que o soldado virou o homem. Capítulo 3. O homem que matou o próprio coração. Depois da morte de Obito e Rin, Kakashi não voltou para casa, ele voltou pro nada. O corpo voltou, mas a alma ficou em algum ponto entre as pedras que esmagaram seu amigo e o sangue que manchou suas mãos. Kakashi não chorou, não gritou, não procurou consolo, ele apenas continuou. E às vezes continuar é a forma mais cruel de morrer. O menino que acreditava em princípios, o ninja que acreditava nas regras, o amigo que acreditou no amor, todos ficaram para trás. O que restou foi o executor, o Anbu, o homem sem rosto, sem emoção, sem escolha. Dentro da Anbu, Kakashi virou uma máquina de precisão. Cumpria ordens, matava quando mandavam, silenciava pensamentos e, ironicamente, foi nesse vazio que ele começou a se aproximar, mesmo sem saber, dos ensinamentos estoicos. O estoicismo não é a ausência da dor, é a presença lúcida no meio dela. E enquanto Kakashi se perdia em missões sangrentas, ele começava a observar o próprio sofrimento como quem observa a chuva cair do lado de fora. Ele sentia dor, mas já não reagia mais. Isso não era paz, era exaustão, mas por um breve instante parecia paz. A cada missão concluída ele se afastava um pouco mais de si mesmo. Até o nome Kakashi começava a soar como algo que pertencia a outro tempo, um fantasma de quem ele foi. E ainda assim, havia algo que insistia em não morrer dentro dele, uma centelha, uma lembrança de humanidade. O olhar do Obito, a voz de Rin, a presença do pai. Toda vez que ele fechava os olhos, eles voltavam. Não como fantasmas, mas como espelhos, dizendo silenciosamente: você ainda está aqui. Fala pra mim, quantas vezes você também já viveu no automático, acreditando que estava superando, quando na verdade só estava se afastando de quem era? Kakashi achou que endurecer era crescer, mas o que ele estava fazendo era se mutilar por dentro. A dor não desaparece quando você a ignora, ela apenas muda de forma, e a forma que ela se tornou foi deixando Kakashi cansado. Um cansaço tão profundo que já não tinha mais cura no descanso. Mas até nisso há sabedoria, porque foi nesse fundo do poço, nesse silêncio frio da Anbu, que ele começou a perceber: a vida não vai te poupar, mas você ainda pode escolher como reagir. O estoicismo começa aí, não como uma filosofia, mas como um instinto. Quando tudo parece desmoronar e mesmo assim você respira. Quando o mundo é ruído e você decide ser silencioso. O Kakashi não se tornou calmo porque nasceu sábio. Ele se tornou calmo porque não tinha mais forças para ser qualquer outra coisa. E é assim que a serenidade nasce. Não por tranquilidade, mas do esgotamento. O esgotamento transformado em aceitação. Durante esse período, ele aprendeu o que os estoicos chamam de apatheia. O estado onde nada externo tem poder suficiente para desestabilizar completamente. Não porque você é invencível, mas porque você entendeu que reagir ao caos só se torna parte dele. Kakashi aprendeu a não lutar contra o inevitável, e aos poucos começou a se reconstruir em silêncio. Um tijolo de cada vez, uma respiração por vez. O homem que matou o próprio coração estava, sem perceber, a aprender a viver com ele de novo. E quando o mundo achou que ele já estava perdido, a vida fez o que sempre faz com quem insiste em continuar. Colocou outras pessoas no caminho, pessoas que fariam o coração dele lembrar que ainda sabia bater. Capítulo 4. O mestre que aprendeu a ensinar. Toda dor, quando não te destrói, te ensina. Mas o problema é que nem sempre estamos prontos para ser alunos. Kakashi levou anos, talvez uma vida inteira, para perceber que a solidão dele não era força, era apenas medo disfarçado de serenidade. E então, o destino sempre irônico o colocou diante de 3 espelhos.
Naruto, Sasuke e Sakura. 3 jovens que, de maneiras diferentes, carregavam o mesmo vazio que ele. Naruto buscava reconhecimento, como um menino que só queria ser visto. Sasuke buscava vingança, como quem confunde justiça com redenção. E Sakura buscava amor, como quem tenta se provar digna da própria existência. E Kakashi buscava sentido. Ele não pediu para ser professor, mas talvez o universo tenha percebido que o homem que aprendeu a suportar a dor era o único capaz de ensinar os outros a não fugir dela. O primeiro treinamento com os sinos parece uma brincadeira, mas é ali que ele planta a semente daquilo que o estoicismo realmente significa: agir conforme a virtude, não conforme o medo. 3 sinos, 3 alunos, 2 almoços e uma única regra: Naruto não pode comer. Kakashi observa, em silêncio, porque o verdadeiro mestre não fala, ele espera. E quando Sakura quebra a regra e divide o almoço com Naruto, Kakashi sorri pela primeira vez de verdade. Não porque eles venceram, mas porque eles entenderam. Naquele gesto simples, o ciclo se fecha. O menino, que um dia escolheu a missão em vez dos amigos, agora testemunha seus alunos escolherem o inverso. E pela primeira vez, ele entende o que Obito quis dizer. Aqueles que quebram as regras são lixo, mas as que abandonam os amigos são piores do que lixo. A vida tinha dado a Kakashi a chance de ver a lição dele renascer em outros. E esse é o milagre da maturidade. Perceber que o que te destruiu um dia pode transformar em sabedoria quando compartilhado. A partir dali, ele começa a ensinar o que aprendeu da maneira mais humana possível. Não impondo, mas inspirando. Não pregando a força, mas o equilíbrio. Ser estoico não é endurecer, é permanecer gentil no mundo que tenta te quebrar todos os dias. E Kakashi se tornou o símbolo disso. É por isso que ele é o personagem que mais nos ensina sem precisar falar muito, porque a calma dele não é frieza, é compreensão. Ele sabe o peso de perder tudo e ainda assim escolhe proteger. Cada vez que Kakashi orienta Naruto, é o pai que ele perdeu falando através dele. Cada vez que ele freia Sasuke, é o amigo morto pedindo que ele salve outro garoto da mesma ruína. Cada vez que ele confia em Sakura, é a esperança de que o amor ainda pode existir sem se tornar fraqueza. E talvez o mais bonito de tudo isso seja perceber que Kakashi não se vê como um herói. Ele só tenta não ser o peso pro mundo. Mas é justamente por isso que ele se torna o que os outros precisam: um porto calmo no meio do caos. O estoicismo ensina que a virtude é o único bem real. E ser virtuoso, no fim das contas, é agir com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Kakashi encarna cada uma dessas virtudes sem sequer precisar nomeá-las. Ele vive o que a maioria só fala. E a vida que nunca o poupou, agora o recompensa com algo que ele achava ter perdido para sempre: um propósito. Não é um grande propósito messiânico, mas aquele que cabe dentro de uma sala de treinamento onde 3 garotos o olham com respeito. E ele entende que, talvez, ensinar seja apenas uma outra forma de curar. Kakashi, o homem que passou metade da vida fugindo do passado, encontra a redenção no presente. Não nas batalhas, mas nas lições. E ele não precisava vencer o mundo, só precisava se perdoar por ter sobrevivido a ele. Capítulo 5. O sexto Hokage e o peso da serenidade. Chegar ao topo não significa vencer, significa muitas vezes estar sozinho. Quando Kakashi se tornou o sexto Hokage, o mundo já tinha mudado. As guerras haviam cessado, mas o silêncio da paz também tem seus fantasmas. Aqueles que viveram tempo demais no caos, às vezes não sabem o que fazer quando ele acaba. E é nesse ponto que o verdadeiro estoicismo de Kakashi se revela. Porque não há filosofia mais difícil do que manter a calma quando tudo finalmente está em paz. Ele não queria ser Hokage, nunca sonhou com isso, mas talvez seja por isso que mereceu. Os melhores líderes são aqueles que não buscam o trono, são aqueles que aceitam quando percebem que mais ninguém pode carregar o peso. Kakashi governou sem grandiosidade, sem discursos, sem glória. Governou com sabedoria de quem sabe que o poder, quando não é temperado pela humildade, se torna uma maldição. E isso, mais do que qualquer jutsu, é o que se torna lendário. Durante seu governo, ele foi o reflexo perfeito dos 4 pilares do estoicismo: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Sabedoria porque soube ouvir. Coragem porque enfrentou um mundo que já não precisava de heróis, mas de reconstrução. Justiça porque guiou sem favoritismos, mesmo quando seu coração pendia para os alunos mais antigos. Temperança porque aprendeu que o verdadeiro equilíbrio não está em nunca se abalar, mas em voltar à calma depois de se abalar. E talvez seja esse o segredo da serenidade dele. Kakashi não é calmo porque ignora o sofrimento, ele é calmo porque aprendeu a conversar com ele. Durante anos, o vemos revisitar o passado, não com melancolia, mas com ternura. Ele olha para o vazio, deixado por Rin, Obito e seu pai, e pela primeira vez não sente culpa, ele sente gratidão. Ele sente que a dor o moldou, mas não o definiu. E esse é o ponto mais alto da filosofia estoica: aceitar a impermanência de tudo e ainda assim escolher agir com virtude. No final, Kakashi descobre que o pai dele tentou mostrar e o mundo não entendeu.
que a compaixão é a forma mais pura de coragem. O estoicismo que ele vive não é o da indiferença, é o da serenidade ativa, aquela que não foge do mundo, mas o encara com gentileza. Kakashi percebe que a vida não é sobre eliminar a dor, mas sobre aprender a carregá-la com elegância. E talvez por isso ele nunca se casou, nunca construiu uma família e nunca procurou a glória. Não porque não quisesse, mas porque entendeu que a completude não vem do que você conquista, mas do que você aceita. A paz que ele buscava não era ausência de batalha, mas reconciliação consigo mesmo. E quando ele finalmente se vê sem missão, sem espada, sem máscara, ele sorri, porque pela primeira vez não precisa mais se proteger. O homem que passou a vida inteira pronto para morrer, aprendeu a finalmente viver. A filosofia estoica ensina que não controlamos o que nos acontece, apenas o que fazemos com o que nos acontece. E Kakashi é a prova viva disso. Transformou tragédias em princípios, perdas em compaixão, solidão em sabedoria. E se o estoicismo é a arte de viver em paz consigo mesmo, então Kakashi Hatake é a personificação dessa arte. A paz não vem quando tudo dá certo, vem quando você aceita o que não pode mudar e foca no que ainda pode fazer. Esse é o legado dele. Não uma técnica, não um jutsu, não uma vitória, mas a lembrança silenciosa de que a verdadeira força é continuar sendo bom, mesmo quando o mundo não foi.